Olá, eu sou o Lucas Filbelli e hoje tenho aqui uma novidade no canal que é uma receita de pão, né? Então vou fazer um pão doce que chama-se Wanderleia. Quero saber qual pão que você quer aprender que eu faço aqui, quero saber também se vocês estão gostando dos vídeos de pães, se querem mais vídeos e também o nome desse pão na sua cidade, se chama mesmo esse pão Wanderleia, como é o nome que eu aprendi em São Paulo, né, que vendia nas padarias. Então, para começar, eu vou fazer aqui, gente, o pão na batedeira. Porém, você pode fazer na mão sem problema nenhum, ok? Eu vou fazer na batedeira porque é mais prático. Sempre quando a gente vai utilizar a batedeira para fazer um pão, nós vamos utilizar esse batedor de massas pesadas, que é o batedor que é um gancho, tá? Então, as batedeiras geralmente elas têm 3 batedores. Um para massas leves, um para massas médias e outro para massa pesada. Então, esse da massa pesada, para massas pesadas, é o que a gente vai utilizar para as massas de pães. Então eu vou colocar aqui na batedeira 1 kg de farinha de trigo. Dê preferência uma farinha de trigo especial, ok? Então você coloca 1 kg de farinha de trigo. Depois nós vamos acrescentar 1 xícara de açúcar refinado. Depois disso nós vamos colocar 1 colher de sopa de sal. Nós vamos colocar então aqui 20 gramas de fermento biológico seco e depois do fermento biológico seco nós vamos colocar 3 colheres de sopa de leite em pó. E vamos ligar a batedeira e começar a misturar todos os ingredientes. Depois disso, nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga. Também vamos acrescentar 2 ovos inteiros e vamos colocar água. Gente, a água sempre nós vamos colocando aos poucos. Aqui vai cerca de mais ou menos 500 ml de água, ok? Mas você vai vendo se a massa vai ficar muito pesada ou se estiver muito mole. Enfim, você não precisa colocar a água toda. Eu coloco geralmente metade de uma vez e depois vou colocando aos poucos até dar o ponto. O ponto dessa massa, ela fica elástica, porém ela não fica muito dura, ela não é aquela que solta da mão, porém também ela não é muito mole, muito pegajosa, tá? Um ponto médio aí, vamos dizer assim. Vamos bater a massa aí mais ou menos por uns 10 minutinhos até que ela fique bem elástica. Depois eu vou retirar da batedeira e vou colocar aqui numa vasilha, ok? Para crescer. Então eu coloco dentro de uma vasilha de vidro, fecho com papel filme e deixo repousar até dobrar de volume. Aí, o tempo que vai dobrar de volume depende muito da temperatura onde você tá. Se é mais quente, vai mais rápido, senão demora um pouquinho mais. Mas cerca de mais ou menos aí uns 40 minutinhos, ok? Depois que ele cresceu, aqui eu vou dividir em 4 partes. E depois que eu dividir em 4 partes, nós vamos abrir um retângulo dessa massa e depois eu vou enrolar, assim, né? Como se fosse fazer um rocambole, vamos dizer assim. Então faço isso com os 4 pães, vou colocar numa forma retangular e vou deixar crescer até dobrar de volume. Depois que dobrou de volume, nós vamos começar a colocar os nossos recheios aqui na parte de cima. Então eu vou começar aqui misturando, eu tenho creme de pâtissier, um creme de confeiteiro. Se você não sabe fazer esse creme de confeiteiro, pode clicar no card aqui em cima, que eu ensino a receita dele certinho lá nesse vídeo, ok? Então aqui eu já tenho o nosso creme pronto e frio, vou adicionar um pouco de coco, coloco num saco de confeitar e vou fazendo algumas listras assim diagonais. Depois disso que eu coloquei o creme, nós vamos colocar aqui algumas ameixas. Depois das ameixas eu coloco aqui também um pouco de frutas cristalizadas, coco e também cereja. Na verdade aqui você pode colocar figo em calda, você pode utilizar qualquer frutas secas que você gostar, aí você pode colocar aqui em cima do pão sem problema nenhum. Vamos levar agora para assar esse pão no forno pré-aquecido, cerca de mais ou menos aí uns 50 minutinhos, ok? O forno é 180 graus. Asso ele direitinho até ver que ele ficou dourado, depois a gente retira do forno. Quando a gente retirar do forno, você vai ver que ele vai estar super lindo, assim, o pão está pronto, está perfeito. Porém, o que acontece? Aqui, para ele ficar mais bonito e para dar umidade, nós vamos utilizar uma geleia de brilho. Essa geleia de brilho você encontra em loja que vende produtos para festa. Então, depois que sair o meu pão, eu deixo esfriar, porque se você passar na hora que ele sai, ele acaba absorvendo. Então, deixa esfriar e depois que esfriar, eu passo essa geleia de brilho em cima para ficar o pão assim super lindo aí, com bastante brilho. Eu corto também para dividir, né, os pães que aqui eles emendaram todos, corto para dividir e aqui então nós temos o nosso pão Wanderleia, na verdade um pão doce, né, que você pode variando os seus recheios aí, na parte de cima você pode colocar frutas, pode colocar coco queimado, pode colocar outro tipo de frutas, pode colocar, por exemplo, kiwi cristalizado, enfim, você pode ir brincando aí com os sabores que você quer fazer esse pão. E aí, gostou dessa receita? Vai fazer, se for fazer esse pão, marca aqui embaixo, fala que vai fazer, que eu quero saber quem que vai fazer. Quando você fizer esse pão, tira foto e marca com o hashtag Lucas Filbelli lá no Instagram,
que eu quero ver tudo que vocês estão produzindo, aprendendo aqui no canal. E se você não é inscrito, não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo, porque toda semana a gente tem uma novidade aqui para você.